Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Hoje nós temos mais uma live e o nosso convidado especial é o Carlos Sampaio. O Carlos vai falar sobre comportamento humano, principalmente sobre a ótica da programação neurolinguística. E aí eu estou aqui junto dele para poder instigar, para poder provocar. Comportamento humano. O Simão está entrando aí. Vanessa está sempre com a gente, a Érica. Galera, o Carlos está chegando aí. Olha ele aí, ó, já está nas telinhas. E aí, Roger, tá me ouvindo bem? Tô. Ouve Quero saber bem? também Tá. se a galera tá ouvindo bem aí, se o áudio está chegando, ó, fino. O pessoal tá entrando aí. Faz o Quem destaque. fazer uma apresentação aqui, Carlos, que a gente começa. Ok? Valéria. Pessoal, convidado de hoje é meu parceiro e amigo, Carlos Sampaio. O Carlos é professor universitário, mestre pela UNB na área de administração e tem uma jornada sensacional na área de programação neurolinguística. Já esteve pessoalmente com o John Grinder, com o Richard Bandler. E essa live é sobre comportamento, mas comportamento é um tema muito amplo, né? Então a gente vai trazer o comportamento dentro da programação neurolinguística e dentro dos níveis lógicos ou neurológicos do Robert Dilts. E aí, Carlos, para quem não te conhece, que está aí pela minha rede, se você puder fazer uma breve apresentação para a gente, ó, polemizar essa coisa. Vamos lá? Beleza. Então, meu nome é Carlos Sampaio. Tenho uma formação acadêmica, adoro administração, adoro gestão. Tenho uma experiência prática também no setor público, como gestor público também, né? Trabalho no Tribunal de Contas da União, no TCU, auditor há muito tempo. E me interessei, já tem alguns anos que eu me interessei por essa área de desenvolvimento humano, programação neurolinguística, hipnose, e não parei mais porque é uma descoberta muito legal. Você aprende a se conhecer, aprende a conhecer como funcionam os outros, e é um tema apaixonante. Perfeito. Carlos, galera já deve estar aí com várias perguntas na ponta da língua. Vocês já pararam para pensar por que vocês fazem o que fazem? O que move o comportamento humano? O que faz um sujeito escalar um prédio em chamas para salvar a vida de um desconhecido? Vocês já pararam para pensar? O que faz com que pessoas extremamente éticas e honestas transgridam em alguns momentos da vida? Por que algumas pessoas elas se motivam, elas correm atrás dos objetivos, enquanto outros, ó, morre de preguiça, falta babá, né? Tá aí assistindo a live, deitadão, no sofá, de boa. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria que o Carlos começasse, tá, Carlos? E aí a gente vai respondendo as perguntas da galera aqui que está entrando, Romilson, Vinícius, Almeida. Hoje a gente vai falar de PNL, pessoal, com o especialista Carlos Sampaio. Bom, para a gente falar de comportamento, como o Rogério falou, vamos falar sobre um modelo. Acho que tudo na vida é um modelo. O que são modelos? Modelos são coisas que você utiliza para que as pessoas tenham uma compreensão comum, uma simplificação da realidade, o que você normalmente não consegue captar, e você consegue explicar, entender alguma coisa, né? O modelo que a gente vai utilizar hoje é justamente os níveis neurológicos ou níveis lógicos, que foi um trabalho do Robert Dilts, né? Originário de Gregory Bateson, que foi um psicólogo, foi um pensador, cara muito interessante. Ele foi colega de Aldous Huxley, ele que apresentou o Grinder e o Bandler para o Milton Erickson, ele conhecia Milton Erickson, então ele teve uma influência muito grande. E é interessante que essa teoria era a teoria da aprendizagem, né? Eles se basearam nos níveis de aprendizagem. E isso é muito interessante porque o que eu acredito que a vida é aprendizagem, isso é uma crença minha, é um modelo de mundo meu, que você vive para aprender. Então você aprende desde o momento que você sai do útero da sua mãe, de alguma forma você está aprendendo, e esses níveis, eles seriam esses níveis de aprendizado que condicionam o que você é e como você se comporta. Então, só para quem não conhece, vamos citar esses níveis, né? Só vamos enumerá-los, né? Não tem uma figura aqui comigo, mas o primeiro nível lá embaixo seria o ambiente. Tive uma ideia. E vai explicando e eu vou desenhar aqui para a galera acompanhar. Manda bala. Beleza. Então,
você tem, o primeiro nível seria o ambiente, ou seja, tudo que você faz em algum ambiente, você faz em casa, você faz no trabalho, você faz na rua, né? Então o primeiro nível seria o nível de ambiente. Acima desse nível de ambiente, você tem um nível de comportamentos, que é o objeto aqui da nossa live, ou seja, o que você se comporta, como você se comporta, né? O ambiente seria o onde você faz, né? O comportamento seria o que você faz, né? Que tipo de comportamento você tem, e olha, interessante, porque dependendo do comportamento, você tem um comportamento em casa e um comportamento no trabalho diferente. Isso é muito comum acontecer, tá? Acima do comportamento, você tem um nível aí de capacidades ou competências, né? Pode escolher o nome aí, nome é apenas uma nominalização. Então, o que é a capacidade? A capacidade é o como. É o conjunto de... Mas quando a gente vê capacidades, a gente vê aquele modelo corporativo tradicional de eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu aprendo a fazer, ok. O modelo de capacidade são as habilidades que a gente adquire nos treinamentos, mas tem um conjunto de estratégias, né, automatizadas, inconscientes, que você tem para fazer as coisas. Né, que você adquire, consciente ou inconsciente, você automatiza aquilo e você tem aquele conjunto. Dirigir, por exemplo, é o exemplo mais clássico disso. Você aprende, nível cognitivo, e de repente você automatiza aquilo, você está dirigindo de uma forma automática. Acima do nível de capacidades, né, você tem aí os valores e crenças. Crenças e valores. Né, que são as coisas que nos motivam, que dizem que são importantes para a gente, que a gente acredita, o que você acredita, as crenças são profecias autorrealizadoras. Né? Se você acredita naquilo, você se organiza e você age para confirmar aquela sua crença. Em cima disso, você tem a identidade. Né? Opa, crença é o porquê. Você tem a identidade, acima de valores e crenças. Né? A identidade é quem você é, né? Quem você é, quem sou eu. Né? Isso aí é composto, é interessante. Eu costumo dizer que esse nível ele é composto pelas suas memórias. Se você não tem memórias, você não é ninguém. Você é o conjunto de aprendizados que aquelas memórias te proporcionou. Tanto é que as pessoas que, infelizmente, têm Alzheimer, elas vão perdendo a identidade, elas não sabem mais quem elas são, porque falta memória, elas não conseguem acessar essas memórias delas. Então, são as memórias, as crenças de identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, os metaprogramas, a gente vai falar um pouquinho, que são características, modos de resposta automática que você tem, por exemplo, ser introspectivo ou mais expansivo, né? E o último é um nível aí que tem vários, eu costumo chamar esse último nível de conexão. Alguns chamam de espiritualidade, mas eu chamo de conexão. Coloca aí conexão. Mas por quê? Alguns autores colocam ele como o quem mais, né? Para quem mais você está fazendo isso, né? E você, nesse nível, você tem a afiliação, ou seja, os grupos que você pertence, quem você se identifica, e você tem o que se chama de nível sistêmico ou espiritual, né? Que é a busca de algo mais que é meio inerente a todos os seres humanos. Né? Que é como você se conecta com a sua, né? com as outras pessoas, né? Que é esse nível de afiliação, né? Que aí é comunidade, família, etc., e você tem um nível aí de um nível sistêmico espiritual, né, de conexão com o universo, com isso. É isso aí. Então, basicamente, esse é um modelo que você explica, ele é um modelo muito interessante que você explica como você se comporta. Mas ele é uma ferramenta muito interessante para você fazer o diagnóstico de como você se comporta e, mais importante, você descobrindo como você se comporta, você pode mudar esse seu comportamento. Senão você não tem como mudar isso, porque você não sabe de onde está vindo aquele comportamento. Né? Carlos, vamos lá, o pessoal deve estar se perguntando assim,
eu tô doido para comer melhor, para poder perder meu excesso de peso, para ir para academia. Vamos pegar um exemplo aqui. Alguém que quer perder peso, quer ter uma saúde melhor. Onde que ela atua nessa pirâmide? Assim, ela foca no ambiente, ela foca no comportamento, nas crenças, porque tá uma moda de que se você mudar as crenças, você muda tudo, né? Como é que é? Essa galera tá falando um monte de coisa aí. Mais ou menos. Vamos pegar esse exemplo que você deu, porque eu tenho vários. Já parou para pensar no tipo de comportamento que você tem? Você tem os seus comportamentos, você tem os seus hábitos, confere? São coisas que você faz sempre, hábitos. Você tem. Você tem os seus comportamentos aleatórios. Você não tem, você se comportou aqui, se comportou ali e tal. Você tem os vícios, né, que são comportamentos assim ruins, com hábitos negativos que você tem. Talvez comer bastante, aí comer mal seja enquadrado aí num vício leve. E você tem comportamentos reativos, coisas que você reage meio violentamente, agressividade, tudo que você tem, que geralmente esses comportamentos também não são legais. Eu pensei aqui nesses 4 tipos aí de comportamentos. Então vamos pegar esse aí. Olha, ok, você falou, come mal, é isso? A pessoa come mal, ela quer perder peso. Eu acho que essa demanda atualmente você nessa come quarentena. Mal. Beleza. Então, comer mal. Como especificamente, aí você pergunta lá como especificamente que a pessoa come mal. O comer mal, ele pode vir aí no nível de capacidades, né, de um automatismo aí que você criou. Você, há muito tempo atrás, começou a comer mal, isso foi um aprendizado seu, você teve algum ganho com isso, né, algum tipo de prazer com isso, e você continua naquele comportamento, ele é um comportamento automatizado, ele foi sedimentado ali. E se você não mexer nesse hábito, nesse automatismo, você não muda o seu comportamento. Óbvio, o que você falou das crenças. Às vezes, esse comportamento ele também está aliado ao nível de crença, tipo aquela pessoa, não pode deixar comida no prato. É criança saudável, é criança, né, fofinha, tinha aquele hábito. Não, esse menino está muito magro, ele está doente, ele está... Não, a criança estava saudável, mas antigamente parecia que a pessoa, quando criança, olha que interessante, ela tinha que estar fofinha para estar saudável. E aí se adquiriu aquele hábito, se adquiriu alguma crença, e, na verdade, você tem um conjunto de coisas aí, de crenças e de estratégias ruins que te levam a comer mal. E aí você vai ter que trabalhar as duas coisas. Você vai ter que trabalhar tanto a crença, se for realmente uma crença, e esse conjunto de habilidades aí, de estratégias que você usa para comer. Você já percebeu que nesse mundo do desenvolvimento está muito na moda, pelo menos estava há um tempo atrás, que a seguinte frase, eu sou fruto das 5 pessoas que mais convivo. E é como se nessa frase, se eu mudar o meu ambiente, ou seja, as pessoas que eu convivo, automaticamente eu mudo uma série de outras relações que eu tenho com outros níveis. Por exemplo, se eu convivo com pessoas que no domingo à noite, hoje é sábado, né? O exemplo seria melhor se fosse amanhã, mas alguém liga para mim agora e fala assim, Roger, vamos para a barragem aqui em Salinas tomar uma cerveja em plena quarentena. E aí vem aquela sensação assim, cara, se eu não for, eu vou ficar mal visto, só eu não vou. O pessoal até usa esse argumento, né? Se você não for, só você não vai. E aí, esse desejo de pertencimento, esse desejo de pertencimento provavelmente tem a ver com identidade. Ou conexão também, né? Que é a sua afiliação, os grupos que você pertence. Exatamente. Aí eu acabo correspondendo a essa expectativa dessas pessoas, tendo comportamentos de beber num domingo, em plena quarentena, e trabalhar na segunda-feira super cansado. Então, nessa lógica, se eu mudar o meu ambiente, eu impacto todos os outros. Você concorda? Como que você vê essa situação, Carlos? Assim, na realidade, você mudou... Quando você mudou o ambiente, na verdade, você mudou as pessoas que estão ali junto, né? Então, vem um pacote só, né? É um pacote isso aí, não tem como dissociar. E eu acredito muito em aprendizagem, neurônio espelho. Então, quando você começa a conviver com essas pessoas e se
você começa a afinizar, vamos subir o nível ali. Não só a filiação, você simpatiza, você compartilha valores, então o que passa a ser importante para essas pessoas passa a ser importante para vocês. Algumas crenças vocês compartilham, porque é muito fácil mudar crenças. Né? Então você não conhece aquela pessoa que às vezes ela tinha um determinado comportamento, entrou para uma determinada religião, e mudou os comportamentos, porque ela mudou as crenças dela, mudou a crença, mudou os valores, e aquilo ali ela vai mudando o comportamento dela. Tá? Então você acaba mudando, mexendo em uma série de fatores, porque você mexeu uma série de fatores ali que influenciaram, né, nos seus comportamentos. Né? Aquele negócio de dizem com que andas e direi quem és. Isso, no fundo, tem essa sabedoria de você compartilhar essas coisas todas que vão resultar, porque o comportamento é o que você... é a parte visível. Né? Crença, nada disso é visível. Habilidade, tudo é um nível etéreo. O comportamento é o que você vê, o ambiente é o que você vê. Né? Então você só vê essas coisas e não vê esse conjunto de coisas que estão aí. É por isso que, às vezes, a mudança é complexa. Você pega um hábito de um vício, por exemplo. Você tem um vício de uma pessoa... Né, por exemplo, drogas, né? E o que você tem que mudar o ambiente. Sim, durante um certo tempo você precisa mudar aquele ambiente da pessoa, porque você vai mudar as pessoas, porque você não tem uma base ainda de crenças, de estratégias cognitivas, estratégias automáticas. Tem algo mais importante, Carlos? Nisso aqui tem algo mais importante? Que se eu trabalhar primeiro, impacta os outros, ou se aí depende, aí assim, cada ser humano é diferente, cada situação é diferente. Às vezes, você não precisa mexer com tanta coisa, às vezes uma coisa só que você mexa, por exemplo, já vi mudança de valores. Sei lá, a pessoa, ela tinha um valor, sei lá, trabalho, lá em cima, e o valor família não estava num determinado, no mesmo patamar, estava inferior. Às vezes você muda aquela escala de valores, ela percebe o que é mais importante para você. Cara, minha família. E a partir daquilo ali, uma série de outras coisas vão mudando. Então você tem que saber onde está o nó. Eu diria assim, o nó. Onde está enroscado o negócio, que aí você... Isso, o bom terapeuta, a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, né? O PNL e tal, e ele consegue... Opa, está aqui. Aí ele consegue ir lá e fazer com que a pessoa mude aquilo ali e mude, por exemplo, totalmente os outros comportamentos. Vamos pegar uma pessoa que entra em determinado grupo religioso. Eu não vou citar aqui para não gerar um nível de polêmica que eu não dou conta. A pessoa entra num grupo religioso, se conecta com quem mais, e esse quem mais representa quem mais além de mim, ou seja... Tem a ver com propósito, tem a ver com missão, com chamado. Sim, sim. E aí, ela, nesse sentido, ela se vê em uma identidade mais ou menos assim. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista. Então, ela amplia a sua percepção de si. Aí, ela... Tem um conjunto de crenças associadas que vem nesse pacote aí. Exatamente. Essa é a linha de raciocínio. Só que ao mesmo tempo... vem um conjunto de comportamentos automatizados, de coisas de habilidades que a pessoa vai ter, que vem atreladas, e isso vai refletir no final do comportamento. Exatamente, porque aqui ela entra, por exemplo, no nível de capacidade, ela começa a falar em público. Porque ela pega um cargo na igreja, ou não, doutrina, vamos uma coisa mais simples. Fazer o sinal. Hoje não está muito esse comportamento, esse automatismo, por exemplo. As pessoas católicas, elas passavam na igreja, elas faziam o sinal da cruz. Não sei se não é da sua época isso, mas isso é um comportamento derivado de um automatismo lá, né, derivado de uma crença, né, que se manifesta ali no comportamento. Ponto. Perfeito. E é como se a pessoa nem sentisse. Não, é automático. Processo automático. É automático, aquilo é o mundo dela. Né? É ela. Né? Tô vendo que o pessoal tá participando pouco aí. Galera, tá ficando claro? Essa teoria ela é muito profunda, ela é muito prática. Então a gente tá até assim, bem afim de trazer um exemplo que esteja dentro da realidade de vocês. O que vocês querem aí nessa época de quarentena? Vocês querem ter mais, aumentar a produtividade, apesar de não gostar deixa eu dar um exemplo, enquanto o pessoal pensa aí, deixa eu dar um exemplo. O meu aqui. Eu estou trabalhando em home office.
né? Eu não trabalhava em home office, então assim, mudou meu ambiente de trabalho. Meu ambiente de trabalho era lá o TCU, então eu trabalhava no TCU. E eu tinha um conjunto de crenças sobre trabalho à distância, né, sobre home office, e agora, deprimido por uma circunstância ambiental, eu estou em casa e eu tenho que ter um novo comportamento, ou seja, eu tenho que trabalhar em casa. Para isso eu tenho que dominar um conjunto de capacidades, né? Um conjunto de estratégias, desde manejar software, manejar de monitores, né? Saber interagir numa reunião, saber controlar as coisas, até mexer com as minhas crenças, que eu tinha determinadas crenças, e elas mudaram um pouco pela prática, por você estar passando por isso. Então, você veja, por uma mudança de ambiente, eu tive que mudar um comportamento, agregar capacidades e mudar um pouco crenças e valores. Assim, o valor do home office para mim hoje subiu, né? A valoração que eu tenho subiu do que eu tinha anteriormente. Mudou na minha identidade? Não mudou lá na minha conexão, mas mudou uma série de coisas com uma mudança ambiental. Então, veja, depende do que você quer mudar. Dá um outro exemplo. Você, sei lá, você tem um comportamento de colar na traseira na rua. Você cola na traseira do outro carro. Como é que eu mudo isso? Aí, sei lá, vou fazer um curso de direção defensiva. No curso de direção defensiva, você não só vai adquirir um conjunto de habilidades, de competências ali, como automatismos até, mas vocês lá no curso eles vão mexer nas suas crenças, vão mostrar imagens de acidentes, as vantagens, isso e aquilo. Você vai estar rodeado de pessoas e aquilo vai mudar a visão que você tem de andar colado, a importância que você tem de manter distância, aquilo ali vai mudar o seu comportamento na rua de andar colado. Entendi. Então, Carlos, assim, eu fico me perguntando, eu gosto sempre de buscar o máximo possível simplificar. Por exemplo, eu vejo um grande resultado quando as pessoas mexem aqui, ó. Para o meu sistema, mexer aqui é importantíssimo. Sim, para Porque quem se eu mais? mexo aqui, eu impacto os outros. Eu vejo no segmento de PNL as pessoas focarem muito aqui, ó, em desenvolver habilidades, porque aí elas começam a até mesmo ter mais segurança sobre si, a percepção delas sobre a própria habilidade, ela muda. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu comecei de falar em público. A pessoa treina para falar em público. Sim. E aí ela fala bem em público. Ela vai lá, dá uma palestra, faz um curso. Só que aí, quando ela se vê tendo essa habilidade, ela muda a sua crença. E ao mudar a Sim. sua crença, ela fica mais estimulada a aumentar a sua capacidade, Sim. né, naquele aspecto. Se É um ela fica círculo mais virtuoso. aumenta, isso, exatamente. Então, eu gostaria que você abordasse muito nessa perspectiva da relação entre um elemento e outro, para que as pessoas percebam como que isso é fluido, né? Se ela começa a ter uma crença, por exemplo, que falar em público é importante, em determinado momento da minha vida, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, cara, tudo que eu quero está na mão de alguém, ou pelo menos quase Sim. tudo. E aí, quando eu tive essa crença de que tudo de valor estava na mão de alguém, se eu queria um relacionamento, eu dependia de uma mulher lá para estar junto do relacionamento. Se eu queria um emprego melhor, se eu queria vender, Sim. dependia dessas pessoas. Aí isso impactou não só as minhas habilidades nesse sentido, mas meus comportamentos. Isso impactou até os ambientes que eu frequentei e que eu continuo frequentando. Olha só, é interessante aqui, acho que a Carolina, ela fez uma observação aqui, não sei se é uma pergunta, é aprender a conviver em família. Mas vamos primeiro no exemplo que você deu, e você sabe que o Bandler, ele fala, já falou que os pastores, os líderes religiosos, eles são muito mais eficientes até do que quem mexe com PNL. Por quê? Quando você mexe no nível de propósito, lá em cima, de conexão, para quem mais, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Você vê que os grandes líderes na história da humanidade, para o bem ou para o mal, né, para o bem ou para o mal, eles tinham um senso de propósito, de missão, e para quem mais. Você pode discutir, não vou entrar no mérito se era bom ou se é ruim,
Mas isso arrebata, não só arrebata, os arrebata, muda todo um conjunto de crenças, ele acredita, de valores, de capacidade, como ele pode impactar o ambiente, quem ele circula. É muito poderoso. Isso talvez seja o nível mais poderoso. E o que você vê na humanidade eu gosto de falar da metáfora do zumbi, né? As pessoas assim, para que você está vivo? O que te tira da cama? O que você... Não sei. Você pergunta, você vê aquela cara, a pessoa perguntando qual o propósito dela. Não sei. Então, quando você tem algum tipo de propósito, e essa conexão, que você deu o exemplo religiosa, ou o exemplo, quando você infunde um propósito maior, para quem mais eu faço isso, eu faço as coisas, isso é muito poderoso e gera uma energia muito grande. Dá um break nisso aqui, a gente vai voltar, mas aproveitando o exemplo da pandemia, aprender a conviver em casa. Olha que coisa interessante. Você tinha todo um sistema, né, que era constituído de horas no trabalho e horas em casa. Poucas horas em casa e muitas horas no trabalho, para a maioria. Alguns não, mas alguns. E você, de repente, abruptamente, você se viu numa situação que você tem que conviver em casa com as pessoas que você mais ama. E o que está acontecendo? O que acontece, infelizmente, em muitos lares? As pessoas, elas desaprenderam, elas perceberam que elas não sabiam conviver tão bem assim. Elas tinham problemas de comunicação, tensões, coisas não resolvidas que você saía, aliviava. Então você tinha que aprender, você teve que aprender a conviver ali, a mexer em várias coisas. Exemplo, o nível e aí nós vamos para o nível de capacidade, ouvir melhor, como é que você ouve bem com qualidade, como é que você se sintoniza com outras pessoas, a importância que isso mas qual a importância? Será que você dava realmente um valor, a importância que você teria que dar de realmente conviver com a sua família, né, o tempo que você despendia no trabalho, como é que isso agora, o que você tem que valorizar? Então, isso é um exercício de aprendizado também, de você conseguir fazer isso de uma maneira harmoniosa, de uma maneira tranquila. E isso você faz só quando você se abre para esse aprendizado, realmente aprender, testar o que está funcionando, o que não funciona. Por quê? Nós adquirimos um conjunto de comportamentos que por vezes não nos ajudam. Não ouvir, achar que nós é que temos a última palavra, nós que temos a razão. E aí você coloca isso 100% do tempo, o que antes ficava aceitável, não fica aceitável. Então é preciso mudar os comportamentos, mas para mudar os comportamentos você tem que mudar a crença, tipo, eu tenho sempre razão, opa, peraí, não, e você precisa mudar esse conjunto de elementos. Ainda dentro do que a Carol colocou aqui, Carlos, eu gostaria de trazer um exemplo ainda mais específico disso. Vamos imaginar que tem um pai ou uma mãe de família e que ela trabalha e ganha o dinheiro dela, só que ela não convive muito no dia a dia, até a Carol colocou aqui, aprender a conviver em família. Às vezes ela ou ele dedica uma hora, meia hora por dia para sua família. Só que ela ou ele rala pra caramba, né, através das capacidades, né, do que ela aprendeu na vida, para poder dar uma condição de vida onde gera conforto, segurança. E na cabeça dela, ela tem uma crença que se ela fornece os subsídios materiais, né, os bens ali de consumo, ela está suprindo as necessidades desse ambiente familiar. E aí essa percepção de que ao colocar dinheiro em casa, ela está cumprindo o valor dela de ser um bom membro da família, um provedor, uma provedora, ela entra numa identidade, então ela fala assim, eu sou a provedora, ou eu sou o provedor da casa. Entra no quem mais, porque às vezes ela trabalha 10, 12 horas por dia pela família, justamente pela família. Só que às vezes o que acontece? As pessoas que convivem não conseguem perceber essa inter-relação e ela interpreta que o pai ou a mãe não tem tempo suficiente porque não gosta dela. Porque as crenças são diferentes, né? Pode continuar.
Não, é isso mesmo, perfeitamente. A pessoa faz, é porque ela acredita naquilo, ela acredita que está tudo bem, e aí você entra num fenômeno de que você descarta outras coisas que não estão no seu mapa, né? Lembra? Você deleta coisas, você omite coisas para ter aquele viés de confirmação de que aquilo ali que está certo, para você está tudo bem. E está tudo um caos. Mas para você está tudo bem. E as pessoas não conseguem, às vezes, observar essas coisas porque elas estão tão fechadas ali nas crenças delas, nos valores, crenças, nos comportamentos, que elas param de perceber o seu entorno, param de perceber as coisas. E assim, você observar o ambiente, você questionar suas crenças, você estar atento ali, observar as expressões das pessoas, perguntar, se abrir, isso é uma arte, é a arte de você se comunicar bem, é a arte de você viver bem, você não ficar fazendo leituras mentais, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim que funciona. Antigamente, essa realidade era muito mais comum. Por exemplo, o pai era o provedor, ele não tinha que falar com os filhos. Não havia diálogo com crianças pequenas e tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque se mudou, né, num nível maior, as crenças, os valores da sociedade, né, que formam aquele sistema, e hoje você tem que conversar com seu filho, você tem que... Mas as pessoas não conseguiram fazer, no nível de habilidade, de capacidade, não conseguiram fazer isso direitinho. Algumas pessoas acreditam que é importante, mas elas não conseguem fazer. Né? E aí vem o que você falou, como é que eu mudo isso tudo? Como é que eu mudo essa parada? Né? Eu acredito em 3 elementos ali. Né? O primeiro, a pessoa tem que querer mudar. Né? Isso é um debate terrível, se a pessoa precisa querer ou não querer. Óbvio, você pode influenciar a pessoa, pode influenciar para ela querer, e aí o nível lá de conexão, ele é muito importante para isso, mas isso depois a gente volta nisso. Você tem um nível ali de eu acreditar que eu consigo, e você tem um nível de, tá, ok, eu quero, eu acredito, mas como é que eu faço isso? Não sei como é que eu faço isso. Muitos clientes meus, assim, eles vêm lá, eu quero, mesmo porque quando a pessoa não quer, eu não... volte quando você quer, né? Então, porque às vezes o processo é mais complicado. Ok, aí eu quero, mas eu não acredito. Doutor, não acredito. Eu não acredito, há tanto tempo assim que eu não acredito. Aí você tem que mudar a crença da pessoa para que ele passe a acreditar, muda aquele nível de crença, e aí ele consiga desenvolver capacidades para mudar os comportamentos dele, e nesse processo ele pode mudar até outros valores, quem eu sou, né? Porque muitas pessoas chegam com crenças de identidade. Eu sou preguiçoso, ou eu sou... Por exemplo, teve uma pessoa que, eu sou preguiçoso, porque eu durmo toda hora, eu durmo em qualquer lugar. Ela foi fazer um exame e ela tinha uma narcolepsia, ou seja, um distúrbio que faz com que a pessoa durma em qualquer lugar, em qualquer hora, e aquilo é interpretado pelas pessoas, olha só que coisa, né? As pessoas categorizam isso, é normal do ser humano, que a pessoa é preguiçosa, mas não é. Ela tem um distúrbio orgânico que conduz ela àquele comportamento. Entendo. Eu estou vendo que a gente está voltando muito em crenças. Pessoal que está assistindo aí, está fazendo sentido? Estou vendo aqui poucas pessoas participando. E é importante para que a gente sinta, né? Se a gente está no caminho, está claro. O Jonas, ele colocou uma questão que pode ser interessante. Qual a diferença de crença e estereótipo? O que seria um estereótipo? Dá um exemplo de estereótipo aí. É Jonas, né? Eu acredito que tem uma relação, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui, Carlos, do estereótipo. Estereótipo seria uma generalização dentro da Não, sim, mas eu né? compreendo, mas assim, fica uma... Porque como estereótipo é uma nominalização, ela é uma palavra cheia, então pode ter vários significados ali, eu queria ver se eu pegava exatamente o que ele quer dizer. Por exemplo, que estereótipo, sei lá, eu sou inteligente, estereótipo do inteligente, estereótipo do sabichão. Provavelmente ele quer nesse sentido. Eu estou fazendo a leitura mental aqui, né, Jonas? Mas se você quiser ser mais claro, para a gente ajuda. Até porque a gente vai fazer PNL aqui, né, Carlos? Metamodelo. Então, vamos lá. O que é um estereótipo? Olha só que coisa interessante. Estereótipo é uma nominalização.
Né? O que é a nominalização? Você pega uma palavra e atribui significado para aquela palavra. E esse significado ele vira um significado meio que comum para as pessoas, né? Dentro daquela ótica de você comparar coisas. Né? Então, isso aqui, categorizar, isso é inerente, né? É um modo de funcionamento do cérebro. O cérebro quer encontrar padrões, como as coisas funcionam, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então você encontra padrões, constelações no céu, tipos psicológicos na psicologia. Então você, para aprender e para mapear o mundo, você encontra padrões ali. Então o estereótipo nada mais é do que isso. Você é uma tentativa de encontrar determinados padrões que você possa categorizar pessoas, ou comportamentos, o que seja. Agora, o que isso é ruim? É ruim porque isso esconde muitas coisas. Ah, eu tenho... O exemplo clássico é eu sou depressivo. Né? Um exemplo... Eu queria mudar de agir. Tem uma pergunta errada. Eu queria mudar a crença de alguém. Seria uma forma para... Opa, vamos lá, essa é uma boa pergunta. Mas ainda dentro da outra. Então, esse estereótipo, né, na verdade, é um conjunto de atribuições que você categoriza as pessoas. E não deixa de ser, olha só aqui como as coisas se entrelaçam, não deixa de ser uma crença. Se você acredita no estereótipo, você usa ele para enxergar o mundo, ele passa a ser um filtro seu. Então, determinada pessoa é A, é B, é C, é D, é E, ou determinado comportamento é bom, é ruim, é isso, é aquilo. Então, você categoriza e você infunde uma crença de que aquilo é bom, é ruim, é mal, que é uma tendência que a gente tem de julgar as coisas. Agora, vamos lá. Mudar um terapeuta, mudar a crença de uma pessoa é ruim, é bom? Vamos lá. O que é... Eu gosto sempre de falar a diferença entre persuasão e manipulação. O que é a manipulação? Manipulação é quando você conduz as coisas, crenças, comportamentos e tudo mais de uma pessoa a despeito do benefício daquela pessoa. Você está preocupado com você, você está manipulando a pessoa para atingir os seus objetivos. Então isso é manipulação. Então você manipula a crença, manipula tudo ali, os gatilhos da pessoa, que são os automatismos, para que ela tenha um comportamento que te beneficie, no final das contas. E o que o terapeuta faz? Aí o terapeuta, para mim, ele faz um processo de persuasão. O que é um processo de persuasão? É você fazer com que a pessoa ela tenha mais opções, que ela mude, por exemplo, a crença dela de que ela só tem aquela opção. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, a crença da Gabriela. Né? Então o terapeuta faz com que a pessoa ela enxergue outros horizontes. Ela acredite, por exemplo, que ela é capaz. Então são crenças positivas para aquela pessoa. Então, do ponto de vista ético, você está agindo, ok, você está dando opções para que a pessoa ela tenha um mundo melhor, porque você as suas crenças, as suas memórias, né, a interpretação que você faz das suas memórias. Então, quando você faz um reenquadramento, né, que a gente chama de ressignificação, você está mudando aquela aprendizagem e, consequentemente, podendo mudar uma crença também. Então, para mim é completamente ético, porque você está... É como se a pessoa estivesse encostada na parede, só enxergando aquela parede, e você convida ela a olhar em volta. Tem um jardim, que tem outras coisas. E a opção dela. Para mim, a opção eu não vou brigar, ela tem a opção de voltar e ficar olhando para a parede. Mas ela tem a opção de mudar, de ir para lá e para cá, e não ficar só naquela parede. Então, eu espero que... Fez sentido? Quem perguntou, Foi a fez Carol. sentido? Ou Carol? Carlos, o pessoal deve estar se perguntando como de uma maneira muito respeitosa, e eu falo como de uma maneira respeitosa porque me parece muito arriscado mudar as crenças e começar a fazer um monte de perguntas descontextualizadas para poder trazer para outra pessoa um modelo de mundo diferente do dela. Então, nesse contexto, o que você sugere para que as pessoas consigam ali dentro de casa? Eu gosto de sempre trazer para o dia a dia mesmo. Assim, eu vejo que as pessoas estão em casa, eu estou aqui em Salinas, aqui o pessoal não está muito em casa. Hoje mesmo, assim, o mercado estava abarrotado de gente, tinha gente saindo por tudo quanto é lugar que a gente pudesse imaginar.
até as crenças, elas permeiam as nossas decisões nesse momento, né? Se a gente sai de Aham. casa, se a gente não sai, se acredita no coronavírus, Sim, sim. né? Então, isso tem muito a ver com crenças. Eu vou voltar nesse tema de família, porque eu acho que é um tema Uhum. mais generalizado e que é de interesse Uhum. comum. Como atuar no sistema de crenças do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, para ter uma relação mais harmoniosa, né, com mais crescimento dentro de casa. E eu falo harmoniosa, não é que a harmonia seja sempre bom, viu, gente? Às vezes conflito também funciona de uma maneira muito positiva. No Em caos, organizacionalmente você diz que o conflito não é bom ou ruim. O conflito, a maneira como você gera o conflito é que vai fazer a diferença. E conflito também é uma generalização. Mas a primeira coisa que eu diria é mexa nas suas crenças, nos seus valores, nas suas habilidades. Se você quer mudar os outros, primeiro mude você. Né? Essa é uma máxima que está na filosofia há muitos anos e não é para tanto, porque muita gente passa a vida toda querendo mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, eu vou mudar. E esquece de mudar a si mesmo. As tantas imperfeições que a pessoa tem. E você acaba não enxergando a você mesmo, não se autoconhecendo das coisas que você precisa mudar. Porque o que acontece? Vamos lá, você tem um determinado comportamento, você não escuta a pessoa, você não escuta, e você está só dando lição de moral, não está escutando a pessoa. Como é que essa pessoa vai mudar? Ela não vai, entra por aqui, sai por aqui, ou está bloqueado. Você não tem empatia, não tem comunicação. Então a primeira coisa é se olhar para si mesmo, mudar suas crenças, seus comportamentos. Por exemplo, pais, né? Minha experiência de pai. Você quer controlar, você acha que você tem razão, que você viveu mais, tudo bem. Você tem uma missão, você tem uma responsabilidade com seu filho. Porém, você também é passível de erros, você é passível de enganos, você tem que ponderar, será que eu estou agindo assim? Será que está funcionando dessa forma que eu estou, esse comportamento está produzindo o resultado que eu quero? Por que eu estou agindo assim, dessa forma? O que me faz agir dessa forma? Porque às vezes é uma repetição do que você recebeu quando era criança, e você reproduz aquilo ali, porque é aprendizado, você repete o que você vê, né, consciente ou inconscientemente, você acaba repetindo aquilo ali, e aí você tem que mudar. E aí, ao mudar, você consegue mudar, ou você consegue influenciar o outro, porque ninguém muda ninguém, na verdade é isso. Ninguém muda ninguém, principalmente seu convívio próximo. Agora, ao mudar a si mesmo, você muda a dinâmica do sistema, já que a gente está falando de sistema, né, teoria sistêmica, quando você muda um elemento do sistema, você muda o sistema. E ao fazer isso, você tem outros comportamentos, outras coisas a serem exploradas ali, muito legais. Um exemplo, eu mudo o meu comportamento de ouvir. Será que eu estou ouvindo só para rebater? Só para rebater, 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 rebater? E se eu ouvir me questionando, será que essa pessoa não está certa? Será que essa pessoa não está certa? Porque por exemplo, tem um fenômeno que acontece quando você convive muito com a pessoa. Você acaba automatizando o discurso, o que você escuta. E você começa a escutar só as mesmas coisas. Só as mesmas coisas. Por quê? O cérebro, para ele compreender, ele gasta energia. Ele gasta energia. Né? E aí o seu cérebro evita gastar energia, então ele entende a maneira mais fácil. Não importa que a pessoa mudou o discurso, seu filho mudou, ele tinha um determinado comportamento, ele mudou o comportamento e você você sempre age assim, para generalização e tal, pronto. Mas pai, eu mudei, eu não sou mais assim. E você não percebe, porque você não se questiona se você está ouvindo, se você está prestando atenção. Então, isso, por exemplo, é um comportamento que você muda tudo dentro da sua casa. Você ouvir, parar, prestar atenção, né? Se questionar. Isso eu vou até dar um melhorando a exemplo comunicação, disso. melhorando tudo. É um exemplo engraçado, já para emendar uma outra pergunta, Carlos. Eu encontrei com a esposa de um cliente aqui da Convive RH. Esse cliente fez um curso de programação neurolinguística e saiu assim, muito empolgado, né? Uhum. Chegou em casa e toma metamodelo na esposa e toma metamodelo. E aí encontrei com essa esposa do meu cliente, ela é minha amiga. Ela chegou para mim e falou assim: Roger, eu vou te matar. Aí eu, moça, o que aconteceu? É porque depois que meu marido fez aquele curso de PNL seu, ele tá insuportável. Eu falei assim, cara, tá fazendo o metamodelo errado. E E virou aí o eu fiquei assim, Chatitioner, né? virou um chaticho, né?
E aí Pois é. eu comecei, eu vou emendar a pergunta aqui. Eu comecei a me perguntar muito sobre como as pessoas interpretam essa estratégia de fazer perguntas, né, por um lado, realmente ajudar, mas por outro lado, é como se as pessoas já formulassem as perguntas no intuito de convencer a outra pessoa que ela está Uhum. certa. Então, perde a eficácia? O que que você teria para poder falar para as pessoas sobre isso? Cara, eu acho que tem um nível aí vamos lá subir no nível, né, de quem sou eu, né? Para que eu faço isso, né? Né? Então, se você assume uma identidade de eu sou, né, eu sou quem tem razão, sou eu sou o dono da razão, que é não sei se você gosta, acho que você gosta da psicanálise aí, do ego, né? Tem uma pergunta, presta atenção na pergunta aí que não passou batida aqui. Mas você presta atenção só em você, os psicanalistas dizem que você está alimentando o seu ego. Então você quer ganhar a discussão, você quer ter razão. Então ter razão é diferente de você, isso não é ecológico, não é legal isso fazer isso. Você pode destroçar uma pessoa com um metamodelo, mas ninguém ganhou com isso. Você não ganhou, a pessoa não ganhou, então isso ecologicamente é incorreto. Assim, o seu senso, para que eu faço isso? Né? Qual o sistema que eu quero mudar? Então, ter Eu isso em tô, mente é fundamental, eu tô porque com a senão sensação, você. Carlos, que o pessoal está se perguntando o que é senso ecológico e Ah, metamodelo, viu? Eu tô com tá, vamos lá, peraí. O essa que é suspeita. ecologia? Ecologia não tem nada a ver com os bichos, com a natureza, não. Ecologia é uma nominalização, de novo o nome, dizendo que está tudo bem, está tudo equilibrado. Né? O meu interior com o meu exterior, as outras pessoas, está tudo em equilíbrio. Então, quando eu tenho um comportamento que faz mal a alguém, ele não é ecológico. A gente fala em PNL que ele não é ecológico, e quando ele tem, ok, está tudo bem para mim, está tudo bem para outra pessoa, ele é ecológico. E o metamodelo é uma estratégia, vou simplificar aqui, é uma estratégia que você usa para extrair, né, para ir fazendo Eu sei que é extrair o difícil, significado das difícil. Eu pessoas. sei como Então, é que quando eu falo, por exemplo, o que o exemplo que a gente deu ali, um estereótipo. O que é especificamente um estereótipo para você? Aí a pessoa vai explicando, então você vai sabendo exatamente os significados das palavras para aquela pessoa. Porque tem muita confusão, não só na família, mas no mundo corporativo, com essas palavras que as pessoas têm muito significado dentro e a pessoa começa a brigar, elas concordando, mas porque elas não tem diferenças entre o que as palavras significam para elas. Tá? Tem uma pergunta enorme aí. Você tem. notou as De perguntas um aí? brother meu aqui há um tempo, eu não o vejo. Ele está perguntando, Carlos, sobre um conflito interno que ele tem sobre se cobrar muito, principalmente nos Uhum. estudos, porém ele tem um bloqueio. É como se de um lado ele se cobra, ele sabe da importância, né, a hierarquia de valores, as crenças dele, ele sabe que os estudos são Uhum. importantes, mas por outro lado é como se tivesse uma corda que puxasse ele ali e o deixasse imobilizado. Entendi. Isso aí, olha só, é por isso que, às vezes, esse processo de autoconhecimento ele é muito legal, porque você tem insight, você tem epifanias, e você, opa, caramba, então você começa a estudar e você muda. Às vezes você consegue fazer isso. Às vezes você precisa de um auxílio de alguém externo que consiga observar isso e consiga te conduzir no processo, porque é aquela história. Quando você está dentro do buraco, você só enxerga o buraco e não consegue ver isso aí. O que é muito comum isso? Você parece que tem outra pessoa morando dentro de você. Então você conscientemente, córtex pré-frontal, você quer uma coisa, tal, 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 mas inconscientemente você te leva para algum outro lugar por algum motivo que você não sabe qual é. Então, é um automatismo, algum aprendizado que você tem que foi lá para, como dirigir, foi lá para abaixo da linha do consciente e que você não consegue acessar aquele aprendizado para mudar, porque está gravado ali, está rodando ali, então você precisa achar esse aprendizado. Às vezes você consegue achar esse aprendizado sozinho, e às vezes você precisa de alguém para te ajudar. Deixa eu te dar uma informação, Carlos, que vai te ajudar até quem sabe, buscar uma estratégia de programação neurolinguística interessante, não só para ajudar o David, Uhum. mas para a turma aqui que está nos acompanhando. Uhum. O David, ele é um lutador, um atleta lutador sensacional. Sim.
Então, o que você teria para falar com o público sobre como ele poderia pegar essa estratégia dele enquanto lutador, que ele é disciplinado, ele é comprometido, e trazer isso para os estudos? Vamos lá. Conscientemente, vamos recapitular então. Conscientemente, ele. Conscientemente, ele é consciente e inconsciente, ele é um lutador Então, sim, extraordinário. mas aí o conflito interno dele. Vamos recapitular o conflito interno Assim, o dele. conflito interno é sobre ele se cobrar muito nos estudos, Uhum. mas ao Ele mesmo se cobra. tempo ele tem um bloqueio. Ao Ele se mesmo tempo, ele cobra tem um bloqueio, ele se cobra, ele sabe, a nível de crença e valor. que ele Cara, precisa estudar é estudar, quer estudar. importante, se eu estudar É, eu vou alcançar tal e tal objetivo. Mas parece que não funciona, ele se sente preso, pois é, o bloqueado. não funciona, pois é, mas aí vamos lá. O que é o não funciona? Como especificamente não funciona? Você consegue estudar? Consegue estudar 2 horas por dia? Percebe como tem muito detalhe aí no meio? Mas você consegue estudar, sei lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia? Você não, eu pego no livro e não consigo, vou fazer outra coisa. Percebe que é diferente. Uma coisa ele pega, lê e não processa nada. É uma coisa. Outra coisa ele sento, mas eu não consigo me concentrar. Passa uma abelha, passa, eu tenho que fazer outra coisa. Ou eu nem consigo, e me lembro que tem uma outra coisa para fazer, e vamos fazer uma suposição que seja essa coisa de você não conseguir estudar. Então, vamos trabalhar várias coisas. Vamos voltar para o metamodelo, então, que pode ter várias soluções. Na PNL, a gente testa, observa, testa, observa, testa, observa, até alguma coisa funcionar. Porque você, às vezes, não tem uma causa, né? Aquela regressão, não existe isso, às vezes, né? Então, às vezes isso funciona, às vezes não funciona. Então, o que você pode fazer? Você pode mudar um ambiente. Vamos lá de baixo. Você pode mudar um ambiente. O que é mudar um ambiente? Você tem um lugar que você estude. Só naquele lugar você estude, então você usa recursos lá, âncoras, que naquele lugar, quando você senta, você está super concentrado, etc, 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 etc. Então você mudou o ambiente, certo? Você pode mudar, porque, por exemplo, tem gente que, eu vou estudar na cama você dorme, aí você dorme, aí não estudou, tá? Só dando um exemplo. Então você pode ter uma estratégia de ambiente. Você pode mudar, sei lá, o seu comportamento, sei lá, o nível de comportamento em si. Quando você for estudar, sei lá, você desliga celular, você desliga as coisas e coloca uma luminária e só foca aqui. Então, esse é um comportamento que vai te ajudar a estudar. Você, por exemplo, pode pesquisar que, sei lá, você tem você pode usar algum suplemento, alguma coisa para facilitar o seu processamento, o ômega 3, a vida, etc. O comportamento. Né? Você pode, por exemplo, meditar como uma prática, um hábito, para melhorar a sua concentração. Se você for desconcentrado, aquele outro exemplo da desconcentração, você está desconcentrado. Aí você sobe habilidades e capacidades. Às vezes você está estudando errado. Você está lendo só os sublinhantes, não funciona. Para você, aquilo não funciona. Você adota uma outra estratégia, tem outras habilidades de você ler, de você sintetizar, e aquilo vai fazer com que você aprenda melhor. Então você muda o seu nível de habilidade, de capacidades. Aí você sobe mais para valores e crenças, né? Nesse nível de capacidade, você, por exemplo, e você linka ali com o valor de crenças, você pode ter alguma coisa que está inconsciente. Exemplo, aí como é que você descobre isso? Como é que eu descubro que eu não sei o que está inconsciente? Se te dá uma sensação ali de impotência de alguma coisa, explora aquela sensação, se concentra nela, entra nela ali, daqui a pouco pode vir um insight, alguma coisa. Muitas das nossas estratégias, até de não fazer as coisas, ou de ter medo, de ter isso, de ter aquilo, tem filmes rodando, representações. O que são filmes? São representações mentais, os pensamentos. Hoje, a neurociência, né, o Damásio, para quem gosta de neurociências, nossas memórias, né, é tudo imagem, a maior parte é imagem. Então, você tem filmes rodando ali que garantem aquele teu automatismo, que estão ligados à tua emoção. Às vezes você consegue visualizar
aquele filme. E se você mudar o filme, você muda o teu comportamento. Ficou claro essa última parte? Para mim ficou. Eu sei que é um conceito complicado, ainda mais por conta da quantidade pequena de informações fornecidas na pergunta. Quando eu trouxe a Eu informação estou que você, generalizando, né? Eu estou dando vários exemplos aqui possíveis, né? quando eu trouxe um contexto onde ele seja um bom lutador, me parece que estudar e esporte físico contém estratégias diferentes. Pois Aí eu é, e aí tava, ele pode né? pegar uma estratégia que ele tem no esporte e aí você transplanta aquilo para estudar. Olha que coisa legal. Uma ótima pedida. Então, assim, como é que você fica? Como é que você consegue? Lá eu consigo. Como você consegue? Aí como é que é antes? Ah, então eu penso isso, aí eu sinto isso, aí eu imagino aquilo, eu vejo uma cena, eu vejo o meu adversário, eu me imagino, sei lá. E aí ele consegue. E qual é a diferença para quando você estuda? Ah, sei lá, eu estudo, aí eu me vejo derrotado, eu me vejo assim, aí você pode mudar, muda isso. Então, e aí ele consegue pegar essa mesma estratégia e transplantar para uma estratégia de estudo, né? Que é um nível de capacidade lá que ele vai, pega de um lugar e coloca de outro. Pode Quem funcionar muito sabe, bem. a gente já está encerrando o tempo, nós temos aqui pouco mais de 3 minutos, vai dar 1 hora, e a própria plataforma, ela tira a gente. Carlos, antes de fazer suas considerações finais, indica para essas pessoas alguma literatura, um caminho, porque assim, a programação neurolinguística é muito vasta, são muitas estratégias. Por exemplo, aqui eu poderia sugerir para o David fazer um switch, com uma troca de submodalidade ali. O pessoal que fez alguns cursos comigo aqui está sugerindo uma Uhum, ancoragem. Assim, a gente tem um monte de estratégias dentro da programação sim. neurolinguística para poder fazer essas modificações comportamentais. Então, dentro desse contexto, Carlos, faça suas considerações, convide o pessoal aí para estar acompanhando o seu trabalho e Beleza. Hein? Ó, é isso. então, o que eu aconselharia? Se pergunte como você faz isso. Como especificamente, metamodelo, como você faz isso? Como eu não consigo? Né? E aí você vai detalhando isso. E aí isso é como um detetive. Né? Se você pegar os livros do Bandler, né, do Grinder, Bandler, como é que eles atendiam, como é que eles faziam aquelas demonstrações, como é que você faz isso? Como é que é isso? Fique curioso e utilize esse diagnóstico, é que ele vai te dar os caminhos para você aplicar, porque a PNL não é um conjunto de ferramentas. A PNL é mais do que isso, é um modelo para você entender tudo. Então, quando você pega esse modelo, é como o segredo da Matrix, o que está por trás da Matrix. Então, você consegue entender exatamente como a coisa funciona e você consegue aplicar a ferramenta certa no local certo. E esse diagnóstico, usando os níveis neurológicos, te dá uma excelente ferramenta para você fazer diagnóstico, não só pessoal, para terapia e tal, mas para nível organizacional. Eu uso isso para liderança, para mudar comportamento de gerente, de líder. Tá? E, bom, e quiser saber mais, vai no meu canal, eu tenho várias dicas práticas de vários casos, como medo de avião, medo do chefe, diálogo interno, pode ser um diálogo interno seu, enfim. Carlos Sampaio PNL é o mesmo nome daqui, então você tem várias dicas lá, então ele tem 3 segmentos, né? Persuasão e influência, PNL nos negócios e PNL, neurociência aplicada à mudança comportamental, desenvolvimento pessoal. Então você vai encontrar esse material aí no meu canal. Tá? Era isso. Eu agradeço aí a oportunidade de a gente estar conversando e costumo dizer, isso devia ser ensinado na escola. Concordo, cara. Eu já tive o prazer de fazer umas 2 formações em programação neurolinguística focados em professores. E, cara, assim, é, é muito bonito ver isso acontecer dentro das escolas. Você Primeiro conhece aquele porque, livro Teaching né? Excellence, né? Teaching Não, Excellence. É do Bandler com uma professora e PNLista também. Eles fizeram um livro como se aplicar isso na sala de aula. cara, mas vamos ver aí o que nossos amigos que estão participando aqui da live conseguem nos ajudar para poder levar a PNL mais para esse ambiente educacional. E
ajudar na comunicação das pessoas, na mudança de comportamento, sentido de propósito. Então, para quem quiser mais informações, tá? Quem está na live através da minha rede, siga o Carlos. O Carlos é um profissional muito comprometido, sensacional. Um cara que eu conheci em uma das minhas formações de PNL, a gente mantém contato até hoje, trocamos boas ideias, né, Carlos? Com certeza.